Olá, ilustres! No vídeo de hoje, estou aqui com a minha convidada Ivete Grade e nós vamos conversar sobre crianças, questões de abuso, proteção e como nós verificarmos se uma criança está passando por algum quadro de abuso ou situação semelhante. Fique ligado que o vídeo continua agora. Olá, ilustres, tudo bem? Aqui é o Felipe Barbosa, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast, um pouquinho diferente hoje. Eu quero não apresentar, porque é uma pessoa que todo mundo já conhece, né? E quero dizer que é um prazer muito grande de te ter aqui, de ter aceitado o meu convite da gente conversar. Para quem não sabe, eu e a Ivete já temos uma amizade um pouquinho mais espírita. E, Ivete, seja muito bem-vindo ao nosso podcast aqui, que a gente possa hoje conseguir conversar um pouquinho, explicar sobre situações de crianças, de abuso. Então, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Felipe. Eu que agradeço, né, essa oportunidade de podermos falar sobre casos tão importantes, né, no caso da nossa criança, né, as crianças, adolescentes, e também poder falar um pouquinho dos tipos de abuso e também as garantias das nossas crianças, né, o sistema de garantias dos direitos da criança e do adolescente. Eu vou iniciar o tema já, porque tu me Sim. conhece, né? Eu não faço muita sala. Mas, assim, a gente tem visto muito na TV, Ivete, muito mesmo, casos de criança, e cada vez mais, assim, de ou pais matando, ou sendo jogadas de sacadas, ou de abusos de anos e anos. E, claro, como advogado, a gente acaba... Eu não vejo isso como advogado, mas eu vejo essas informações no nosso dia a dia jurídico. Então, é assustador ver que existe um mundo lá fora e que a gente não sabe ou não vê, e que é um mundo que pode estar dentro do mundo da tua própria casa. Então, eu quero começar o assunto contigo, da gente falando dos tipos de abuso que nós temos em relação a crianças e, claro, obviamente, adolescentes. Sim, exatamente, né? São abusos que acontecem lá fora, mas também dentro, né? E a maioria dos abusos acontecem dentro de casa, né? Então, são os tipos de abuso. Nós temos o abuso sexual, é um ato praticado de um adulto por uma criança, né? Então, a criança, ela é vítima de abuso sexual. Mas o abuso sexual, ele é dividido em abuso sexual, né? E exploração sexual. E o abuso sexual, ele tem vários tipos, né? Tem o abuso sexual, tem violência física, são os tipos de violência, né? Contra as nossas crianças e adolescentes. A violência física é aquela que fica a marca na criança, né? Que é mais fácil de diagnosticar, né? Seja na escola ou seja em casa, onde alguém agride, ou algum padrasto, ou o pai, enfim, né? Quem agredir essa criança, a mãe pode observar. Vai ficar um hematoma, a professora, isso, fica um hematoma, e a professora, alguém da comunidade pode observar essa criança, né? A principal tipo de violência é a psicológica, onde a criança não tem, né, não tem nada no seu corpinho, mas o psicológico, o mais grave para a criança é a violência psicológica, onde quando ela é abusada, né, o próprio agressor, o tipo de abusador, ele entra, né, ele ameaça aquela menina ou o menino, porque meninos também são abusados. Sim. E mães também são abusadoras, pais, padrastos, né? Então, aquela criança que sofre violência psicológica, ela é vítima desse tipo de violência, onde o agressor, ele diz assim, eu vou machucar tua mãe, eu vou fazer a mesma coisa com tua irmãzinha, com teus irmãos. Então, a criança, ela fica calada, e ela acaba sofrendo, né, e tendo algumas reações. E onde é que ela vai explodir com tudo isso? Onde é que ela vai contar, né? Para quem que ela vai contar? E a gente sabe que 95% das crianças falam a verdade. Né? E que bom se todas as mães pudessem ouvir e acreditar no seu filho e na sua filha. Mas, infelizmente, nem todas as mães acreditam e ainda protegem o abusador. Acabam não acreditando na fala, né? Isso, a menina acaba falando. Quando tu fala de abuso, depois eu vou voltar nesse assunto contigo, claro que eu acho extremamente importante esses sinais que as crianças dão. Sim. E que, infelizmente, os adultos, por algum motivo, acabam não vendo ou não querendo ver, né? Não tem olhos para ver naquele momento. Mas quando tu fala de abuso,
ele não é necessariamente só o sexual, né? Óbvio, o que eu quero te dizer, e tu sabe muito melhor do que eu isso, mas não quer dizer que quando a gente está falando de abuso, que é apenas penetração ou algo desse gênero. Porque Não. às vezes ele pode apenas molestar. Sim. Nós não vamos usar termos jurídicos aqui, tá? Já estou explicando para vocês. É. Mas assim, eu vou chamar de abusador para ficar mais fácil. Mas às vezes ele apenas acaricia a criança, ou pede que a criança acaricie ele. Por favor, se tu tiver um pouquinho mais de informação. Sim, com certeza. O abuso ele pode ser sem toque e com toque, né? Então, aquele abusador que nem toca na criança e diz assim, ai, como tu é bonitinha, tira a tua blusa para mim ver, ou baixa a tua sainha. Esse é o abusador também. Já só dando um tapa na bundinha, já é um abuso. Ficar tocando na criança de forma que a criança não goste, né? Então, isso já é um abuso. Nossa, E é muito sutil. Isso, e o verbal também, o abuso verbal, onde ele fala, mas como tu é bonitinha, como os teus peitinhos estão crescendo, como tu tá sensual hoje, como tu fica bonita com esse shortinho. E a menina acaba sendo erotizada desta forma, até que o abusador chega próximo e consegue, são etapas, digamos, que ele vai seguindo. Isso, de fato, né, consegue realizar a sua... E deixa eu te perguntar, assim, para eu esclarecer, existe um perfil, quando eu digo perfil, é óbvio que não existe, assim, que é um perfil exato, olha, o homem tem tanto de altura, não tem, óbvio, mas assim, se eu pudesse te perguntar, para caracterizar um abusador, quem são eles? Onde eles estão? Tu me deu antes aqui no off uma gama de pessoas que, umas até eu pensei, digo, nossa, eu não tinha pensado nessa linha. Então, tu me falaste que o abusador, não necessariamente, ele não tem uma fantasia física, né? Ele tem várias roupas. Então, pode nos falar um pouquinho sobre isso? Sim, é verdade. O abusador, ele pode estar usando chinelo de dedo, bermuda, ele pode estar utilizando um terno, pode estar utilizando uma farda, pode estar utilizando uma batina, né? Então, o perfil do abusador ele é muito amplo. E um dos itens assim que se observa no abusador, quando ele procura uma mulher para morar junto com ele procura uma mulher que já tenha filhos de determinada idade. Só o preparo que ele... Sim. Ele procura que já tenha filhos de determinada idade, justamente já para abusar. Talvez seja uma falta de confiança do abusador em já procurar vítimas que ele possa já caracterizar isso mais facilmente. Tu me falou, por exemplo, de professor de educação física. Nossa, eu nunca pensaria num professor de educação física. Sim, mas o abusador, ele, como eu te disse, né, ele tem vários locais onde ele pode se infiltrar, justamente para estar próximo da sua presa, mas, ao mesmo tempo, não ser identificado como abusador. Por exemplo, trabalhar em uma escola infantil... não digo todos, né? Mas claro, eles se infiltram em projetos sociais, onde estão lá aquelas crianças vítimas, aquelas crianças menos favorecidas que não vão contar sobre o abuso, né? Elas não têm todo o conhecimento e elas não vão contar. Não vão contar. Então, o abusador, ele se infiltra até atrás de uma fantasia como de pirata. Nossa. Né? Sabe que no direito tem uma regra que diz assim, a ocasião faz o ladrão. E é mais ou menos isso. Não tem lugar porque tu não tem um tipo de pessoa específica. Então, claro, né? Sim. Se não tem pessoa específica, não tem como tu saber. Só vai descobrir, talvez, muito futuramente. Agora, que teve uma denúncia aí de um banco grande, que o maior chefe, estava abusando das mulheres em volta. Aí tu começa a dizer, olha só, quantos anos isso aconteceu? Eu me lembro da faculdade, por exemplo, e aí já não é crianças, mas só um exemplo, de professores que, para aprovar colegas no TCC, pediam, digamos assim, atividades promíscuas com elas para aprovar as meninas no TCC. E qualquer menina que esteja fazendo direito e qualquer outra faculdade vai estar ouvindo isso, vai estar pensando, poxa, eu passei por isso mesmo. Então, claro, vamos voltar à ideia das crianças, né? Mas para te ver como o nosso mundo está permeado por essa questão sexual. Sim. Sempre que parece que alguém pode utilizar de hierarquia, seja um adulto com uma criança, ou parece que a pessoa utiliza para ganhar benefícios na ordem sexual ou na ordem que for, né, Ivete? Sim, justamente. E na questão da exploração sexual é essa, né? Também o benefício, a pessoa explora a criança, né, para ter um benefício financeiro. Uhum. Pode utilizar em hotelaria ou em turistas que vêm para
para o país. Também utiliza-se muito, Felipe, vídeos, né, onde gravam. Antigamente iniciou com um texto que se chamava sexting, né? Lá nos anos 90, nos Estados Unidos, iniciou com mensagens de texto, e a tecnologia, como foi evoluindo, no ano de 2005 entrou no Brasil o sexting, onde os jovens mandavam mensagens, né? Eu estou de calcinha, onde pessoas se trocavam mensagens. Agora, com os nudes, isso está muito mais avançado. Né? Ivete, como eu tinha perguntado no bloco anterior, a gente já viu o perfil dele e a gente já sabe que ele não tem perfil. Mas, normalmente, a gente tem a imagem de um tarado, a gente tem a imagem de um psicopata, sabe? De um homem, assim, pervertido. E isso não acontece. O que faz ser mais difícil, acredito, a identificação dele. Então, minha pergunta para ti é, como fazer para tentar identificar quais os sinais nas crianças, adolescentes, ou como a gente pode perceber que esse tipo de pessoa pode estar dentro da nossa casa? Isso é muito importante nós ficarmos em alerta. Por isso a importância desse vídeo, né? Alertarmos as pessoas nessa questão de prevenir isso. O que o abusador faz? Ele conquista as crianças com bala, com pirulito, né? Ele é normal, extremamente normal, ele sai, ele trabalha, mas tem algo nele, né, como uma doença, que ele tem esse desejo por crianças. Então, a gente já viu isso. Então, ele conquista essa criança dando presentes, ele chama crianças para olharem videogame na casa dele, entende? Ali é um modo que ele vai chamando, né, mas realmente perfil não existe. Creio que seja uma doença mesmo, né, tanto do perfil do abusador quanto do perfil da pedofilia. Então, a gente tem que reparar, Ivete, mais naquela situação que a pessoa gosta de ficar sozinha. A menina vai dormir, eu vou fazer ela dormir. Eu vou dar banho nas crianças. Tu vê que o cara não participa da atividade da residência, mas dar banho nas crianças ele gosta. Isso. Ele gosta de trocar de roupa, tomar banho de piscina. Então, tudo que ele possa ter um contato, né? Tá deitado no sofá. Vejo eu, e tu tem uma experiência muito maior do que eu nesse assunto, mas vejo eu que todos os momentos que ele tiver para ter uma proximidade sem que o outro repare, porque a mãe tá cansada, chega do trabalho cansada, o padrasto, alguém chega e diz, eu vou dar banho nas crianças. Em tese, a mãe diz, poxa, que bom, tá me ajudando, né? Sim. E a pessoa, na verdade, tá se utilizando desse justamente, argumento. Já está se utilizando para justamente abusar dessa criança. Sim. Né? Então, a mãe tem que ter muito cuidado. E aqui um alerta para as mulheres, né? Muitas mulheres conhecem seus companheiros na internet, não sabem da vida deles, né? Muitas mulheres que arrumam companheiros, colocam dentro de casa, não sabem da história de vida deles, não buscam investigar, né? Quando vê, já está lá um abusador e nem percebeu que ele está abusando da sua filha. Nossa, E daí, qual o sinal que a criança mostra, né, Felipe? A criança, ela começa a mostrar sinais, e principalmente na escola, ou para a mãe, caso a mãe não observe, né? Ou caso alguém da família não observa, né? Como nós falamos... E a gente precisa fazer só aqui, Ivete, porque eu quero que tu fale isso, mas eu quero que você em casa preste atenção, porque a Ivete agora vai falar uma coisa que é muito importante. Você pai, você mãe, você é responsável por essa criança, tem obrigações e deveres. Ela é uma criança, ela é um pote vazio que nós estamos preenchendo. Então a Ivete vai conversar agora, mas preste atenção nos seus filhos. Preste atenção. É verdade, preste muita atenção, você mãe, que se você estiver assistindo algum sinal do seu filho, por exemplo, a criança ela fica chorosa, ela chora por qualquer coisa, ela retrocede, ela regride no rendimento escolar. E no afetivo, né? No afetivo. Ela retrocede, ela volta a chupar o dedo, porque ela chupava bico anteriormente, ela regride totalmente, ela se introspecta ou ela reage agredindo outros colegas de escola, né? Onde o professor também precisa ter esse olhar. O professor precisa cuidar da sua turma, eu sei que é muita coisa, mas é importante o professor estar capacitado dentro da questão do ECA e dentro da questão de abuso. Porque é o professor que vai observar. Né? Então, se ele vê uma criança que está sendo rebelde, um menino ou uma menina que está sendo rebelde, brigando com outros colegas, alguma coisa tem na questão família. Né?
Não, nem necessariamente necessariamente o isso. abuso, entendeu? Sim. Mas algo está acontecendo. Ou a briga Para de entre comer, o casal, por exemplo. isso. Ela deixa de se alimentar, ela não quer ir para casa, né? Ela inventa coisas, não quer ir para casa. Ela regride assim totalmente. Então o professor é importantíssimo. O professor também ter esse olhar Sim, de nessa questão. observar o seu aluno lá na sua turma e também ouvir, porque a criança ela mostra em sinais. Então são esses os sinais que ela mostra que é importante todos nós estarmos cientes. Uhum. E né? me parece que a criança não vai ficar te contando a vida inteira. Ela não vai chegar na mãe e dizer mãe, outro dia mãe, ela vai chegar, talvez ela vai contar uma, talvez ela vai contar 2 vezes, mas vai chegar um momento que ela vai dizer, ok, eu não vou mais falar. Sim. E aí ela se introspecta mais ainda. Mais ainda. Desculpa o pleonasmo, mas ela vai entrar mais ainda para dentro dela. Isso mesmo. Ela vai se fechar numa concha que não tem... E a gente sabe que 95% das crianças falam a verdade. Então, cabe à mãe, né, ou o pai, ouvir, sentar para ouvir. Hoje a gente vê as famílias aí, todo mundo no celular, sem tempo, a mãe fazendo alimento, fazendo a janta, fazendo comida, lavando roupa, Sim. o pai no celular e aquela criança lá também no celular, né? Então, a família precisa ter um tempo para ela, a mãe, o pai, para sentarem em família. Porque hoje em dia a gente sabe, né? Esses valores de família, hoje em dia nem se senta junto à mesa para fazer uma refeição. Então, os tempos mudaram, nós sabemos, mas é importantíssimo a mãe observar esses sinais e sim denunciar, né? Nós temos os canais de denúncia, existem os canais de denúncia. E aí eu quero te perguntar, quais são? O que a mãe faz? Onde se faz isso? Até para se manter um sigilo sobre essa questão. Isso, justamente até porque existe o sigilo. Se a criança conta para a mãe, então a mãe procura, né, o Conselho Tutelar ou até o próprio Ministério Público, né? Então, MP também. MP também, né? Mas se a criança denuncia na escola, então nós temos a escola, existe a lei agora, a escola é obrigada, a professora é obrigada a falar que aquela criança, sim, existe a lei, sim, e a criança conta para a professora, né? Então existe, como tu falou, existe aquela coisa de um conta para o outro, e quem acaba sendo vítima é a criança. Ela é vítima no mínimo, ela é revitimizada no mínimo 7 vezes. Nossa, porque muita coisa. Se a mãe não ouviu ela vai contar para a professora, porque ela gosta daquela professora. Confia. E aquela professora transmite confiança para ela. Então ela vai contar para a professora, que vai contar para a coordenadora, né, que vai contar para a coordenadora, que vai para a diretora, que daí a diretora chama o Conselho Tutelar, aí vai para o posto de saúde, para a enfermeira Sim. e para o médico, né? E vai na delegacia. Então, 7 vezes a criança conta a mesma coisa. E é impossível ser mentira. Não, né? Então, é impossível ser mentira. Então, é muito importante as pessoas saberem os canais de denúncia. E se você que estiver em casa, estiver ouvindo algum choro de criança no seu vizinho, não tape o ouvido. Claro. Né? Nós não podemos, estamos em 2022, não podemos mais atrapalhar. Tapar os nossos ouvidos e dizer assim que em briga de marido e mulher, em briga familiar não se mete. Se mete sim, porque é uma criança que está lá sofrendo. Sim. Né? E você que tem medo, né? Olha, eu vou denunciar meu vizinho? Não. Denuncia sim. Por isso que existe o Disque 100. Né? Aqui tem os canais de denúncia, né? Então, existe o Disque 100. Isso, né? Existe o Disque 100, Direitos Humanos Brasil. E o que acontece quando tu disca para o Disque 100? Né? Automaticamente, são uma média de quase 400 pessoas atendendo dia e noite no Disque 100. Automaticamente vai para o Conselho Tutelar da sua cidade, do país, né? Do país. Sim. E também tem o WhatsApp, né? Para a pessoa que está sofrendo violência e quer falar por WhatsApp, porque vai dizer assim, o meu padrasto está me abusando. Não tem como, porque a pessoa vai ouvir. Né? Então tem o 61, que é de Brasília, 9656-5008, que é o Direitos Humanos Brasil. Né? E então, também tem o aplicativo SAB, né? Tem o aplicativo SAB, que é um aplicativo lúdico que a criança pode baixar no seu celular e ali ela mesma conversa, ela mesma denuncia. Uau. Quer dizer, e com as redes sociais hoje, Ivete, é muito fácil com a internet tu achar
Mas, claro, primeiro procure o conselho tutelar. Se você não confia, vai para a promotoria. Se você não... Sim. Mas vai numa farmácia se precisar. Sim. Mas vai em algum lugar. Se você tem esse medo, não custa. Não custa ir atrás, porque a expectativa depois, se for verdade, é muito pior se não tiver feito, né? É verdade. Ivete, voltamos para o nosso terceiro bloco. E tu trouxe um cartaz que é bem chamativo e a intenção é essa. De onde são os pontos que uma criança pode ser tocada, né? Em tese a gente não tem que tocar em criança, né? Mas enfim, onde, digamos, é aceitável, onde não seria. Pode nos mostrar aqui? Isso, Felipe, justamente, né, nós do Instituto Proteja, né, eu sou representante do Instituto Proteja, vice-presidente nacional do Instituto Proteja, e juntamente com vários conselhos tutelares, juntamente com os conselheiros tutelares do Rio Grande do Sul, estamos fazendo esse trabalho, que é o semáforo do toque, que é indo nas escolas. E por que, né, que a gente está fazendo isso? Porque nós já estamos trabalhando os adultos já sabem da importância de denunciar, mas a importância de mostrar para a criança que ela tem esse direito, que o corpinho é dela. Então a gente mostra nas escolas para as crianças de uma forma muito lúdica, onde pode e onde não pode tocar, né? Assim como tem o semáforo que o pai para o carro, que é o sinal vermelho lá no farol, eles sabem que o amarelo, que o verde pode ir, o pai pode andar, que o amarelo cuidado e o vermelho pare, né? Assim existe o semáforo do toque, onde a gente está colocando aqui, né? No verde, onde a criança pode deixar tranquilamente alguém tocá-la, que é nos braços, né? A menina tem menos lugares que o menino, né? Isso, com certeza. E os meninos, então, nos ombros, nos braços, na cabeça, um carinho no cabelo, né? Isso é muito tranquilo. Esse toque é muito tranquilo. Mas no amarelo, então, quando alguém já começa a segurar, pega no colo, já começa a segurar a barriga, alisar a barriga da menina, né? Então, os ombros da menina, que já é mais próximo. Então, já é importante termos esse cuidado. E é importante, Felipe, explicar para as crianças, os pais, né? Pai, mãe, professores, explicar para a criança das partes íntimas, né? Explicar para eles o que é as partes íntimas, para eles saberem que ali nas partes íntimas não deve ser tocado. Então, as crianças, elas próprias na escola, onde a gente vai, nas praças e eventos, a gente leva o banner, a gente explica, né? As próprias crianças mostram onde não pode tocar, né? Que são as Começa partes com a brincadeira, mas... Isso, começa com a brincadeira, em um modo muito lúdico, e onde já tivemos na nossa capital, né, uma menina, numa praça, já tivemos alguém da nossa equipe lá, né, fazendo o semáforo do toque, apresentando o semáforo do toque com as crianças, e a menina disse assim... Te perguntar agora. E a menina disse, mamãe, aqui. A menina apontou, né, daí a mãe olhou assim, quem, filha? O titio. Então, ali num momento lúdico de 15 minutos que a gente mostra para as crianças, já apareceu ali uma criança que mostrou. Então, foram tomadas todas as devidas providências com essa família. Mas quantas, né? E nós temos aqui no nosso Rio Grande do Sul, Felipe, 8 crianças abusadas por dia. Né? A nível de país, o número é muito maior, são 368 mil crianças, o que dá uma totalidade de 1.000 crianças por dia sendo vítimas de qualquer tipo de abuso. Então, o nosso foco enquanto Instituto Proteja, o meu foco enquanto Ivete, é atuar na prevenção. E o único modo de prevenir é mostrar que existem, né, que existe o abusador, mas que existe também o corpinho, mostrar para a criança que o corpinho não é de tocar, ninguém toca, ninguém fica apertando a criança na bochecha, é muito chato, e a criança não gosta também, né? Então, que a criança saiba dizer não, pare, né? O que a gente tem passado para as crianças nas escolas é pare, não vem, o corpo é meu, são minhas partes íntimas, e só quem pode, então, dar banho na criança é o pai, a mãe, né? Mas é a mãe, isso né? que eu ia te dizer. A mãe, a madrasta. Eu tenho uma menina, né? Eu tenho um menino que é nascido só com 4 meses agora, e eu tenho uma menina de 5. Então, óbvio, aqui em casa, sabe o que aconteceu no colégio que ela estudava? Ela tinha uns 3, 4 anos de idade, um coleguinha pediu para ela baixar as calças e ela baixou. E a partir daquele momento, o meu mundo como homem mudou, porque eu nunca tinha percebido a quantidade de pessoas que vai pedir para minha filha baixar as calças, como mulher.
E isso que foi um coleguinha de 3, 4 anos como ela. Mas a vida dela vai ser um homem estar olhando para as partes íntimas dela. Porque é isso que acontece. Sempre, não importa se tu é linda ou se tu é muito feia, não importa. Sempre vai ter um homem te desejando, sempre vai ter um homem te olhando. Vou dizer, infelizmente, né? Infelizmente. Então, quando eu vi isso, eu comecei a conversar com a minha esposa e ela começou a contar coisas dela. Olha, eu ia no shopping, acontecia isso, não sei o quê. E aí eu comecei a ver um mundo que nós, homens, não estamos preparados para ver e reconhecer. É difícil. Então a gente sentou com a minha filha, a gente conversou com ela, começou a explicar, e eu estava te dizendo antes da gente entrar no ar aqui, que com ela, quando a gente vai dar banho, ela toma banho comigo, com a minha esposa, vai revezando. E no banho, sempre na hora de lavar as partes íntimas, eu dou o sabonete e digo para ela, essa parte é tua, vai. E ela se lava. E uma vez que eu lavei na pressa, ela disse, papai, essa parte é minha. Porque a criança é um pote vazio e nós vamos preenchendo diariamente com as nossas ações, reações, o jeito dela. Então, quando a criança é adulta, a gente diz, a criança é parecida com fulano. Sim, porque ela nos copia. Mas se tu preencher ela com uma informação constantemente, continuamente, ela vai entender aquilo. Tu não tem que assustar ela. Olha, se acontecer isso, meu Deus, calma. Não, porque senão todo pai é um abusador. Entendeu? Porque todo pai vai dar banho na criança, não é um abusador. Calma, não é essa que a gente está falando. Não. Mas estamos dizendo que tu falou, pessoas de fora desse círculo. Porque pessoas de fora a gente tem que ter cuidado. Um tio, Sim. um avô, um amigo da família, um irmão, um primo. Aí sim a gente tem que começar a olhar. Sim, um padrasto. sim. Na advocacia eu fico louco quando as mulheres se separam, 2, 3 meses depois está com outro cara dentro de casa. Gente do céu, eu fico dizendo, tu conhece esse cara? Tu sabe se esse cara é um assassino? Tu sabe se esse cara... Tu não sabe quem é essa pessoa. Tu não tem informação. Eu tive não falo de caso, mas eu tive um caso que a mulher estava com um rapaz há 5, 6 meses e ela descobriu que ele já tinha passado por 3 outras mulheres e as 3 ele tinha se separado por violência doméstica, porque tinha batido nelas. Sim. Então tu estava com esse cara dentro da tua casa, com os teus filhos. Gente, parece que a necessidade do ser humano está tão desesperada. Cuida da tua vida e da vida dos teus próximos, né, Ivete? É verdade. E a mulher tem que ter esse cuidado, né? Não é somente uma atração sexual. Não, cuida, observa a vida dessa pessoa. Vai no Face, puxa a ficha dele. Eu digo puxa a ficha, sempre digo puxa a ficha, né? E a violência, ela tem, né? Os 2 tipos. Tem a intrafamiliar, onde realmente é pai, mãe, padrasto, madrasta, avô, muitos casos, tio, primo, prima. E também tem a extrafamiliar, que são as pessoas ao qual a gente confia e que a gente nunca imaginaria que fariam mal para o nosso filho, para a nossa filha, né? Que são padrinho, madrinha, o vizinho, o padre, o pastor, o advogado, o pai de santo, qualquer pessoa, né, desse tipo extrafamiliar, e que as pessoas, infelizmente, confiam, nós confiamos, claro, né? A gente nunca ia imaginar que tal pessoa faria isso pro meu filho, sim, né? Mas é importante cuidar, é importante estar sempre em alerta, né? E esse é o alerta que nós trabalhamos enquanto Instituto Proteja, de trazer sempre a questão da prevenção. Perfeito. Alguém precisa falar com o Instituto Proteja. Como que faz? Então, entra na página. Olha, você vai estar ajudando o Instituto Proteja, curtindo a nossa página, compartilhando a nossa página, né? E entrando também no site, que é www.institutoproteja.org.br. Nosso trabalho é um trabalho voluntário, né? Onde nós atuamos a nível de Brasil. A nossa coordenadora psicóloga, ela é atuante, reside em São Paulo. A nossa coordenadora psicopedagoga em Porto Alegre. Então, nós temos representações em vários estados do país. Estamos ampliando e buscando mais parceiros, né? Então, se você quiser ser um parceiro do Instituto Proteja, clica lá e chama a gente. E nós precisamos muito de doação, porque desde formular um panfleto para nós distribuirmos nas praças, para nós distribuirmos por aluno, né? Então a gente não é só a fala, a criança leva para casa algo que ela vai mostrar para a mãe, mãe, até aqui tem um semáforo. Se levar isso, né, para casa, o próprio abusador vai ver. Ele vai ver e vai dizer, opa,
alguém tá avisando, né? Sim, Alguém tá vai avisando. recuar, né? Ele vai recuar. Daqui a pouco ele vai cair da boca, daqui a pouco ele vai, enfim. Então, a prevenção é isso, né? Isso é importante, a prevenção. A prevenção é isso. Que legal. Ivete, só tenho que te agradecer imensamente essas informações que tu nos trouxe, esse cuidado com as crianças, a história do semáforo. E obrigado por esse projeto que tu tá participando, de te dedicar. A gente não trouxe assuntos pesadíssimos aqui, que eu sei que tu me relata, de pais que filmam as crianças e vendem na internet. A gente não quis trazer isso porque é muito pesado, mas essa é só a ponta do iceberg. Isso é muito mais fundo. E quando tu me falou, realmente, nesse primeiro vídeo eu quis trazer uma coisa mais tranquila e, claro, nós vamos ter outras oportunidades, a gente pode até aprofundar um pouco, mas obrigado por esse projeto, por se dedicar a isso. Não é fácil, tem que ter estômago para fazer isso, porque eu não sei se eu não matava 2 ou 3, né? Porque é triste tu ver. Eu sempre digo que a gente sempre sofre mais quando abusa de um idoso e de uma criança, porque os dois lados não se protegem, mas principalmente a criança, né? Que ela é tão perfeita, ela é tão ingênua. Quando a gente lê O Pequeno Príncipe, que o adulto tem que ser um pouquinho mais infantil, né? Pelo menos ter essa essência da criança ainda dentro dele. E pena que a gente perde isso quando cresce. Então, quando a gente vê uma criança que não tem culpa, sofrer uma situação dessa por causa de um psicopatia, alguma coisa de uma outra pessoa, apenas uma libido, é triste, né? Não saber se defender. Principalmente quando não tem a mãe para apoiar. Porque, vamos ver, a maioria das vezes quem vai reparar vai ser a mãe, né, Ivete? É verdade. Então, obrigado por essa tua disposição de estar aqui. Esteja livre, sabe, que o meu escritório e eu estamos sempre aí para a gente poder conversar. Eu agradeço muito a oportunidade de poder estar falando, né, sobre a questão da prevenção de nossas crianças. Eu tenho certeza que se nós investirmos mais nas crianças, com certeza teremos adultos preparados para a vida. Ah, sim. Ivete, tem 2 literaturas. Por favor, indica para nós sobre esse tema. Sobre o abuso, nós temos a escritora Tanise Stein, de Porto Alegre, onde ela cita no primeiro livro para as meninas, que é de forma muito lúdica, as professoras, os pais, as mães podem ler para os seus filhos, né? Que é As Bailarinas Também Choram. E para os meninos também, tem o livro Os Meninos Também Sofrem, porque meninos também sofrem abuso. Então, está à disposição da escritora, né, Tanise Stein, e da página dela, que é Diversão em Letras. Muito bom. Gente, eu vou deixar na descrição a autora, as obras ali, e vou deixar também do projeto, né, para que quem quiser entrar em contato com o Instituto Proteja saiba como se comunicar. Então está ali, se você quer denunciar, se você precisa tirar dúvidas, ou até quer começar a participar, fazer uma doação, um pouquinho de caridade que não faz mal para ninguém nesse mundo. Então, que a pessoa aqui saiba por onde se comunicar com vocês. Então, eu vou deixar ali as hashtags certinhas para vocês poderem encontrar, seguindo, claro, a página do Instituto, tá? Ivete, como sempre, é um prazer. Já estou estendendo um próximo convite. Acha qualquer outro assunto do tema e vem aqui, por favor, porque a ideia desses podcasts que o escritório grava é literalmente informar as pessoas, é trazer para elas uma informação que talvez elas não estejam enxergando no seu dia a dia. O advogado ele não é simplesmente só uma pessoa que processa outras e isso. O advogado ele é muito mais, ele faz parte da sociedade, ele tem que ajudar a sociedade no seu desenvolvimento. Então esse quadro aqui é justamente para isso. Hoje estou gravando contigo, vou gravar agora com uma psicóloga, vou gravar com uma outra que fala de crianças, vou gravar com outra psicóloga que fala sobre divórcios. Então a gente está falando sobre luto, então a gente tenta trazer outras informações que não sejam apenas só de direito, porque nós somos mais do que isso, né, num contexto. Mas quero te agradecer a oportunidade de estar aqui e, por favor, volte outras vezes. Muito obrigada. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar contigo. Ilustres, um grande abraço para vocês. Até o nosso próximo vídeo.